galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Anime, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna depois de algum tempo, de um ano praticamente, é Bunny Girl, que teve um novo filme lançado. No caso, para mim, é mais um episódio lançado e não um filme em si. E esse filme trouxe muita coisa interessante pra gente falar aqui, porém eu tenho minhas críticas sobre ele. Eu não gostei de muita coisa do filme em si, mas a história é o ponto forte do filme. Mas antes de comentar, peço aquele like pra vocês ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Muita gente me pediu pra falar sobre esse filme e vamos falar dele. O que acontece é que nesse filme a gente vê ali mais um episódio, como eu falei, é um episódio novo. E ele não se trata de uma coisa fechada como um filme mesmo. Ele é tão episódico que ele começa do nada sem ter uma introdução. Simplesmente é isso aí, vamos pro episódio. E aí a gente começa vendo, no caso, o que tá rolando entre todos os personagens. Inclusive, a resolução do caso da Shoko, que é a personagem que o protagonista havia conhecido, ou pelo menos conhecia, tinha na sua mente gravada alguma coisa sobre ela. E todo mundo ficava se perguntando quem ela é de verdade, o que ela vai fazer, quais são as tretas que vão acontecer. Durante todo o episódio a gente vai vendo isso aí sendo desenvolvido, mas de uma forma que me deixou muito sem paciência. 45 minutos eu acho que foi desse anime, pra mim, mano, foi horrível de conseguir ver. Os outros restos de 45 minutos foram bom pra caramba de ver. O que acontece é que todo o início, o escalonamento das coisas que vai acontecendo, até que foi uma coisa que eu reclamei da série. A série era muito acelerada, a cada 2 episódios se resolvia um caso, apresentava o personagem e resolvia o caso. Já no filme é muito lento, a galera não sabe simplesmente fazer uma coisa equilibrada. Ou ele exagera na velocidade, ou ele exagera na lentidão. E foi isso que aconteceu. O melhor arco da obra em si ficou muito lento pra mim. O que acontece é que logo no primeiro ato da história, onde a gente vai vendo o dia a dia de cada um, e até mesmo eles investigando aos poucos o que está acontecendo com a Shoko, e de fato a gente vendo que ela grande chega ali na casa do personagem principal e começa a falar a ele que de fato ele precisa ajudar ela pequena e tal, onde até mesmo mais na frente a gente vai descobrir que ela de fato é uma garota que está vindo do futuro. Então existem 2 versões da Shoko em si. E o legal de tudo isso é que toda essa história é muito boa, eu curti pra caramba. Mas pra chegar lá, tu vai sofrer. O que acontece é que no primeiro ato não tem trilha sonora. Isso faz falta, eu tô vendo um audiodrama praticamente, porque em todo o anime, em todo episódio, quase não tem áudio, não tem música, velho. Você só fica vendo a galera conversar. E realmente, velho, é tenso isso. Eu fiquei sentindo falta de trilha sonora. Parece que o cara da trilha sonora só quis realmente ficar teclando uma tecla do piano. Toda a trilha sonora praticamente é assim. É só um tem, pam, pam, só isso. E isso me incomodou demais. Faltou riqueza na trilha sonora para poder te deixar mais empolgado e até mesmo um pouco mais impactado nas cenas. Porque esse arco é emocionante pra caramba, tem muita coisa tensa pra se contar. Onde até mesmo a gente vê que tem um momento ali que eles descobrem o que tá acontecendo, onde até mesmo eles descobrem que de fato a personagem ali que tá convivendo com ele, que faz parte da síndrome de puberdade da Shoko pequena, ela veio do futuro e ela estaria ali justamente para poder mudar a história e como o desenrolar das coisas vai acontecer. De fato, o protagonista, ele é o centro de tudo e ele seria o responsável para poder manter a personagem viva. Ela explica a ele, que de fato ela só tá viva por conta dele, onde até mesmo fala que ele dá o coração para ela, e é por isso que existe a singularidade com o peito dele. Uma coisa que eu achei estranha, o autor provavelmente não tinha ideia do que ia fazer com aquele peito dele rasgado. Então por isso que a gente vê ali um rasgão como se tivesse sido atacado por uma fera. Mas na verdade não, simplesmente foi uma cirurgia que ele fez e removeu ali o coração do personagem, e por conta disso fica tendo essa singularidade. Toda vez que a Shoko passa mal, ele também passa mal, ele tem uma ligação entre eles junto ali. Então isso também me incomodou um pouco. Outra coisa que me deixou incomodado pra caramba é o fato da resolução final do episódio. Mano, eu só tô falando mal do anime. Vou chegar nas partes boas, porque tem muita coisa ruim que eu não gostei, é a minha opinião, tá? O que acontece é que no final a gente vê que ele acaba tendo como ir pro futuro. Como assim isso é possível? Pra mim foi conveniência do roteiro, ou pelo menos o autor teve medo de fazer certas coisas, como por exemplo matar a personagem.
vou chegar nela também, que ela não ficou morta. Isso me deu raiva. O que acontece é que a gente vê que do nada, a personagem do futuro, ela chega para o protagonista e diz: olha, se você quiser resolver essa parada, você pode ir no passado e resolver tudo. Por quê? O que tem acontecido é que na hora dele morrer, para que o coração dele fosse parar nas mãos da Shoko e assim ela possa ficar viva, e assim a parte dela do futuro volte, simplesmente havia sido salvo pela Mai, e a Mai morreu no lugar dele e coincidentemente acabou passando o coração para a Shoko em si. E o que acontece é que justamente isso tem que ser evitado. O protagonista quer isso, ele está em depressão, está sofrendo pra caramba. Ele não imaginou que perder a sua amada seria muito mais doloroso do que o que ele tinha escolhido antes. E o que acontece é que a gente acaba vendo que ele tem como ir pro passado tomando suco de ameixa para adulto. Eu não entendi nada. Ele se deitou ali na cama, simplesmente começou a pensar, e até mesmo ele falou que ele teria que pensar nas coisas do passado e do senso comum ali e poderia voltar para o passado. Só que não tem uma explicação plausível para isso. Ele não é uma síndrome em si. Ele é uma pessoa no presente que está tentando ajudar uma pessoa que está com síndrome. A síndrome em si que estava acontecendo ali, o problema em si era justamente a viajante do tempo que foi criada através da síndrome que a Shoko estava passando, pois ela sabia que ia morrer e estava traumatizada com isso. E ela não tinha perspectiva do futuro. E aí me veio com essa história de que a síndrome pode simplesmente alterar o curso da história se ela quiser, porque eu não sei, simplesmente alterou. Eu gostaria muito que vocês me dessem as suas teorias, por que é que simplesmente o cara pode ir pro passado mesmo ele não fazendo parte da síndrome. Enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que, por mais que ele não faça parte da síndrome, ele ainda tem a ligação do fato de que é ele a pessoa que vai morrer, e assim criaria a realidade onde a Shoko vai estar viva. E quando ele volta e até mesmo consegue se materializar ali no passado, que seria de fato o presente dele atual que a gente conhece, ou pelo menos que a gente conhecia, porque o atual morreu, só que naquela outra realidade não. Viagem do tempo é um negócio bugado. O que acontece é que ele acaba justamente se colocando no lugar dele mesmo, onde até mesmo ele impede no caso de que ele morra. E aí, outro negócio que eu fiquei totalmente, buguei. Como é que o cara era um corpo físico, tava atuando em tudo quanto era coisa ali no passado, ele fazia parte do passado agora, e ele morreria na realidade onde ele ficou vivo por conta da Mai que salvou ele. Como é que quando ele leva a pala de um caminhão, ele vira o nada? Ele some, ele é apagado. Como assim, velho? Ele pode apagar o eu dele do futuro, porque ele vai morrer ali. Mas ele sumir porque ele morreu, eu não entendi, não faz o menor sentido pra mim. Gostaria que me explicassem também. No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que o personagem principal, ele é salvo por ele mesmo, as coisas ficam bem, e aí vem mais outra coisa que eu não curti da história em si. E olha que eu tô dizendo que o ponto forte do anime é a história. O que acontece é que a gente vê que no final a Shoko tá viva. Como ela ficou viva, velho? Pra que deixar ela viva? Teve todo um crescimento de choro, drama, emoções pra personagem estar viva no final. Esse anime, por mais que tenha várias garotas ali junto do protagonista, ele não se trata de um harém. Ele não é como no caso Monogatari, que geralmente em alguns momentos o Araragi dá uns pega em outras mulheres. Isso não rola aqui, então pra que deixar a garota viva, pra que voltar ela à vida novamente? E acaba a série em si. Chegando nessa conclusão, você acha que eu devo ter odiado esse anime, esse episódio, esse filme, de qualquer forma que você queira falar? Eu não odiei, porém eu não gostei muito, porque várias coisas me incomodaram na história, mesmo ela sendo muito boa e tendo seus momentos muito marcantes. Agora vamos falar dos pontos positivos, que não é só para meter o pau nesse anime não. O que acontece é que o anime tem bons momentos com o que diz relação à dublagem. As partes emocionantes, onde a personagem principal, a Mai mesmo, tá chorando, desesperada, porque o protagonista teria que morrer, teria que abandonar ela, é muito legal, é muito emocionante, curti pra caramba, emocionou bem. As partes finais, elas têm um pouquinho de trilha sonora para dar impacto, e até mesmo é bem legal de ver o protagonista triste, e até mesmo a decisão de se matar ou não a Shoko é muito tensa, eu curti também. Mas na minha opinião, a única coisa que salvou o anime em si foi porque a história ela é boa.
mesmo que ela tenha esses problemas que eu não consegui entender. Fora isso, não tem nada de inovador, a qualidade gráfica não aumentou, a trilha sonora não melhorou, várias coisas ficaram na mesma. Pra quem gostou da obra em si, até mesmo gostou do filme, muito bom, curta, eu só tô dando minha opinião. Mas é uma coisa certa, meu amigo, esse anime poderia ser muito melhor. Se fosse eu fazendo, você já sabe todas as mudanças que eu iria fazer, ou pelo menos coisas que eu evitaria fazer. Como, por exemplo, deixar Shouko viva. Eu acho ridículo isso. Agora, qual é a sua opinião? Você discorda de mim, concorda de mim? O que você achou desse episódio? Escreve aí nos comentários a sua opinião, que eu vou estar lendo aqui pra estar sabendo o que você pensa. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!